Difusora apresenta o programa Evangelho e Cidadania. Um momento de despertar a nossa comunidade para o nosso dia a dia. Como viver com Jesus em nossa vida. Ser um autêntico cristão. Apresentação do Frei José Fernandes. Bom dia, ouvintes da nossa difusora Santa Cruz. Um bom sábado, um excelente final de semana. Pois é, muita gente de férias, crianças, jovens, adultos e professores, professoras também de férias, não é isso? Que aproveitem bem, que tenham uma excelente férias. Aproveitem, descansem, durmam, leiam, procurem também praticar coisas que você no dia a dia da escola não consegue. Enfim, férias é férias, não é? Por isso eu digo boas férias a cada um de vocês que está de férias. Hoje nós vamos dedicar o nosso programa à importância que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem na vida das pessoas, na vida das famílias, das comunidades, enfim, a importância que a Bíblia exerce no dia a dia da vida do cidadão, da cidadã, do cristão e da cristã. Pela Rádio Difusora Santa Cruz, programa Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Oferecimento São João Alimentos. Conversar sobre a Bíblia, mas na perspectiva, na ótica de Evangelho misturado com a cidadania, de cidadania iluminada pelo Evangelho, é o mesmo que a gente pensar que, para escutar a Deus, nós precisamos partir da realidade, viver em comunidade e encontrar-nos com o texto direto da Sagrada Escritura. Portanto, realidade, comunidade e o texto bíblico são três critérios, três exigências fundamentais para que nós possamos compreender, assimilar, celebrar e viver intensamente a nossa vida cristã iluminada pela Palavra de Deus. Por isso que nós não podemos conversar sobre Bíblia, sobre Palavra de Deus, desvinculada da realidade. Por exemplo, a gente lembra aí hoje apenas alguns fatos assim dos últimos dias, dessa semana. A farra no uso indevido dos aviões da Força Aérea Brasileira. Você viu certamente nos noticiários desses últimos dias como que as autoridades, sobretudo em nível federal, estão abusando, usando sem critérios os aviões da FAB. Uma outra questão que a gente apenas lembra, apenas citando, relembrando fatos e fatos que denigrem a imagem da boa política, denigrem a imagem da cidadania construída ativamente, é o fato de que ontem os congressistas, os deputados federais, os senadores, trabalharam em Brasília o dia todo. Os noticiários de ontem à noite, a mídia em geral, noticiaram como sendo novidade. Aí eu fico pensando, puxa vida, só porque trabalharam lá em Brasília durante a sexta-feira, isso é novidade? Aí depois eu me lembrei que geralmente eles trabalham, quando é que trabalham, é apenas terça, quarta e quinta. E eu lembro que o último dia que houve sessão, que houve trabalho assim para valer dos deputados e senadores numa sexta-feira, foi em dezembro de 2011. Pasmem, acordem, não durmam com essa. A última sexta-feira, antes do dia de ontem, é claro, trabalhado pelos congressistas lá em Brasília, foi em dezembro de 2011. Que pena, hein? Que pena que aqueles nossos representantes que foram eleitas para trabalhar em nosso nome, em nosso benefício, de trabalho é pouco, não é? Vamos acolher a palavra de Deus hoje da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Quem sabe você queira anotar, eu repito. Da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25.
palavra do Senhor é luz que transforma o meu coração. A palavra do Senhor é paz que desfaz a dor da solidão. A palavra do Senhor me leva ao encontro da irmã e do irmão. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem escuta a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Minha irmã, meu irmão, eu lembro que a essência da vida cristã é acolher a palavra, ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não basta apenas a gente escutá-la, nós temos que praticá-la. E a gente decorre também dessa mesma afirmação aquela ideia de que a fé não se resume em palavras, em ideias ou conceitos que podem, inclusive, serem decorados e pronto. Muita catequese, inclusive equivocada, nos ensina a decorar, nos ensinava a decorar. Eu mesmo, em Espírito Santo do Turvo, na minha catequese de primeira comunhão e de crisma, eu era motivado a decorar. Porém, a fé exige compromisso que leva pessoas, famílias, comunidades a tomarem atitudes. Por isso, fé e vida, evangelho e cidadania, tudo a ver. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia nos fala de um Deus que tem muito amor aos filhos seus. A Bíblia nos fala da unidade, é luz para nossas comunidades. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. Em minha missão de frade dominicano, eu tive oportunidades de assessorar muitas comunidades, grupos, distantes ou próximos, pequenos ou grandes, nas cidades ou nas zonas rurais, nas distantes e distintas comunidades rurais,
comunidades ribeirinhas, comunidades sem terra, comunidades de periferia das grandes ou médias e pequenas cidades. E os estudos de Bíblia, sempre na linguagem popular, sempre com comunidades populares, eu tive sempre o cuidado de ir anotando aquilo que as pessoas iam falando sobre o significado, sobre a importância da Bíblia. Agora eu trago aqui algumas palavras, frases, pensamentos que fazem parte das minhas anotações, daquilo que eu fui escutando das pessoas nesses cursos. Ouçamos: a Bíblia é luz, a Bíblia é semente, a Bíblia é sal, a palavra de Deus é farol, a Bíblia é motor, a Bíblia é como que um barco em que estamos todos e todas juntos. A Bíblia é a água que carrega o barquinho das comunidades. A Bíblia é ferramenta, a Bíblia é instrumento. A Bíblia é um espelho, faz enxergar a nossa história. Olha, a Bíblia é um manual para as pessoas oprimidas. É o livro dos pobres. É um despertador da consciência do povo. A Bíblia é fonte luminosa, é cabeça do corpo. Se tirar a Bíblia da comunidade, é o mesmo que tirar a cabeça do corpo. A Bíblia é alavanca, levanta quem sofre. A Bíblia é a parceira sempre presente. A Bíblia e vida, duas companheiras inseparáveis. Bíblia e vida, duas rodas da mesma bicicleta. Uma empurra a outra. A Bíblia é alimento. A Bíblia é o eixo da nossa vida. Como vocês puderam observar, foram aí mais ou menos 20 afirmações sobre o significado da Bíblia. E para você, o que é a Bíblia? Qual é a importância que ela tem na sua vida de seguidor e seguidora de Jesus Cristo? Pela Rádio Difusora Santa Cruz, programa Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Oferecimento São João Alimentos. Há pouquinho acabamos de ouvir que a Bíblia não é um livro qualquer. Por isso, eu sempre a uso e gosto de usá-la, tendo dentro dela algumas páginas, algumas folhas de jornais, páginas de revistas, ou até páginas escritas por alguém, por alguma pessoa, sempre lembrando que a Bíblia, como palavra, como livro, como história, ela não existe, não deve existir desligada da realidade. A Bíblia serve para iluminar a vida, para iluminar a realidade. Aliás, se não for para isso, para quê? Para que a Bíblia serve? Por isso, eu sempre entendo a Bíblia como livro e a Bíblia como história sagrada. Aliás, antes como história sagrada, depois como livro, pois a vida, ela primeiro acontece para depois ser escrita. E é como tal que eu sempre tenho a Bíblia como história sagrada e como livro que anima e que revigora a vida de dores, a vida de vitórias de nossa caminhada. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. E é com a Bíblia em nossas mãos, com a Bíblia em nosso coração e com a Bíblia em nossas vidas que nós despedimos de cada um de vocês, desejando mais uma vez um excelente sábado, um ótimo final de semana. Fique com Deus, gente. Abraços e beijos e até o próximo sábado, se Deus quiser. A
Difusora apresentou o programa Evangelho e Cidadania, que volta no próximo sábado às 9 da manhã.